Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar com a primeira apresentação sobre o sistema imune do nosso ciclo de apresentação sobre a inflamação. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou aluna de mestrado da professora Sandra, e hoje a nossa apresentação vai ser sobre esse artigo de revisão, que tem como título Fundamentos da Imunidade Inata, com ênfase nos mecanismos moleculares e celulares da resposta inflamatória. Esse artigo foi publicado em 2010 na Revista Brasileira de Reumatologia por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo. Aqui eu coloquei a nossa agenda de apresentações, conforme a gente conversou no grupo do WhatsApp. Então, hoje a gente vai falar do sistema imune inato e na próxima do adaptativo. Como a professora falou, essas duas reuniões vão ser uma revisão sobre a descrição e funções desses sistemas, para depois a gente começar a discutir sobre a imunossenescência, a inflamação sistêmica e o tecido adiposo, a inflamação sistêmica e o intestino, fazer uma discussão sobre o conceito de meta-inflamação, para no fim chegarmos no inflamide e o inflamage no contexto da COVID-19. Então, a imunidade inata, ela é caracterizada por uma resposta rápida e inespecífica e representada por barreiras físicas, químicas e biológicas que têm o objetivo de impedir ou retardar a entrada de agentes agressores no organismo, mas também contém células especializadas e moléculas solúveis. Todos esses componentes estão presentes no nosso organismo de forma independente de já termos tido algum contato prévio com esses agentes agressores, e depois desse contato não tem nenhuma alteração na resposta, nem de forma qualitativa e nem de modo quantitativo. Como nós sabemos, as principais células efetoras da imunidade inata são os fagócitos, que são aquelas células que realizam a fagocitose, que são as células dendríticas, macrófagos e neutrófilos. Também temos as células natural killer e os mastócitos, basófilos e eosinófilos, que são granulócitos. E quanto às moléculas solúveis, as principais da imunidade inata é o sistema complemento, as proteínas de fase aguda, as citocinas e quimiocinas. E os principais mecanismos efetores que a imunidade inata utiliza para combater os agressores são a fagocitose, a liberação de mediadores inflamatórios, a ativação de proteínas do sistema complemento e também a síntese de proteínas de fase aguda, de citocinas e de quimiocinas. Para que esses mecanismos possam ser desencadeados, a célula precisa reconhecer os patógenos, e ela faz isso através dos receptores de reconhecimento de padrão, que são alguns aqui representados nessa figura. Esses receptores são específicos para reconhecer padrões moleculares associados a patógenos, que são estruturas moleculares presentes exclusivamente em micro-organismos. Então, através dessa ligação, a célula vai conseguir diferenciar se é uma célula do nosso organismo ou se é um micro-organismo invasor que ela vai precisar combater. E a partir disso, a célula vai ser estimulada a realizar diversas ações para eliminar esse micro-organismo, como a opsonização, a ativação do complemento e a fagocitose. E aqui é importante falar que esses receptores não têm a capacidade de reconhecer novos padrões moleculares que não aqueles que já estão programados no seu código genético. Uma família desses receptores, bastante comentada, são os receptores tipo TOL, TLRs, que apresentam um papel central na ligação a patógenos e a iniciação da resposta inflamatória. Esses receptores que estão presentes nos fagócitos, que são macrófagos, neutrófilos e as células dendríticas. O texto traz que já foram identificados 11 diferentes tipos de receptores tipo TOL, mas esse artigo foi publicado em 2010, eu não procurei se teve uma atualização para saber se tem mais receptores desse tipo. E eles podem estar localizados tanto na membrana citoplasmática quanto intracelularmente na membrana dos endossomas. Podem estar organizados em heterodímeros ou homodímeros, e cada um desses é específico para reconhecer um PAMP. Então, por exemplo, aqui o TLR4
está associado a essa proteína MD2 e reconhece lipopolissacarídeo. Então, através dessa ligação, esse receptor vai estimular a resposta para combater esse tipo de micro-organismo. Aqui, intracelularmente, por exemplo, tem esse TLR3, que é específico para reconhecer fragmentos de RNA dupla hélice. Então, ele vai reconhecer vírus. Então, as respostas vão ser direcionadas para combater vírus, e assim por diante. Após esse reconhecimento, com esses receptores, então, os fagócitos vão realizar a fagocitose, que é um processo ativo realizado em etapas que tem como objetivo combater os agentes agressores. Então, começa por essa etapa de reconhecimento, onde tem a ligação do patógeno ao seu receptor. A partir disso, a célula é estimulada a emitir prolongamentos de membrana para englobar o patógeno. Esses prolongamentos são denominados pseudópodes, e assim a célula vai conseguir englobar o patógeno dentro de vesículas que são chamados fagossoma. Esse fagossoma vai se infundir ao lisossoma, que já está presente no citoplasma da célula, e formar o fagolisossoma. A partir disso, vão acontecer alguns mecanismos dentro do fagolisossoma para eliminar o agente agressor. Então, um desses mecanismos é a explosão respiratória, que consiste no aumento do consumo de oxigênio para gerar algumas espécies reativas de oxigênio que são tóxicas aos micro-organismos. Então, para a geração dessas espécies reativas, a enzima NADPH oxidase ativada vai converter o oxigênio no íon superóxido. Posteriormente, esse íon superóxido é convertido a peróxido de hidrogênio pela superóxido dismutase, e depois o peróxido de hidrogênio ainda é convertido em íons hipoclorito e radicais de hidrogênio pela peroxidase e pelo ferro. Além da explosão respiratória, também são formados óxido nítrico a partir da conversão de L-arginina em óxido nítrico e citrulina, que é realizado por essa enzima, óxido nítrico sintase indutiva, e o óxido nítrico também tem a capacidade de combater os patógenos. E uma terceira forma de eliminar os antígenos é através de enzimas, proteínas e peptídeos que medeiam uma resposta intracelular antimicrobiana. Então, agora eu vou começar a falar sobre cada uma das células do sistema imune. A primeira são as células dendríticas, que também são chamadas de células apresentadoras de antígeno, porque elas são especializadas na captura de antígenos e apresentação para os linfócitos, e elas representam uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa, pois na imunidade inata elas são sensíveis a alguns substratos como componentes do sistema complemento e também substâncias liberadas por mastócitos e basófilos, que são células da imunidade inata, e na imunidade adaptativa elas apresentam o antígeno para os linfócitos T e regulam a sua diferenciação, maturação e função. As células dendríticas imaturas estão localizadas nos tecidos periféricos, e aqui que elas realizam essa captura do antígeno. Depois disso, elas seguem através de vasos linfáticos até os linfonodos regionais, onde realizam a apresentação para células T virgens, fazendo com que elas se tornem ativadas. Além disso, a célula dendrítica matura tem a capacidade de orquestrar a migração de outros tipos de células imunes através da secreção de quimiocinas. As células dendríticas realizam essa apresentação de antígeno via MHC. Em geral, os antígenos proteicos são apresentados por MHC clássicas, que são da classe 1 e 2, que vão estimular os linfócitos T alfa e beta. E os antígenos lipídicos são apresentados por moléculas MHC não clássicas, como a CD1, que vão estimular principalmente linfócito T gama e delta. Além disso, ainda há duas vias de diferenciação das células dendríticas, a via mieloide, que vai formar células dendríticas mieloides, que são aquelas residentes no tecido,
e essas possuem principalmente receptores de reconhecimento de padrão do tipo TLR2 e 4, que são específicos para bactérias. Já as células dendríticas plasmocitoides estão presentes principalmente no sangue periférico e secretam interferon 1 na vigência de infecções virais. Estas possuem principalmente receptores do tipo TLR7, 8 e 9, que são específicos para vírus. As próximas células são os neutrófilos, que são os leucócitos mais abundantes no sangue periférico. Estes estão entre as primeiras células a migrarem dos vasos para os tecidos, fazendo a diapedese, e são ativados por diversos estímulos, como produtos bacterianos, proteínas do complemento, imunocomplexos, quimiocinas e citocinas. Os neutrófilos realizam a eliminação do patógeno por 3 mecanismos diferentes: a fagocitose, que foi esse que nós conversamos, através da ligação a receptores TLR. Eles também possuem receptores de alta afinidade de IgG, e também a sua capacidade de fagocitar é estimulada pelo componente C3b do sistema complemento. Essas células também realizam a degranulação, que é a liberação de grânulos que estão contidos no seu citoplasma por meio extracelular. Existem 3 classes de grânulos: os grânulos primários, que são aqueles que possuem a mieloperoxidase, que é uma enzima que catalisa a formação de espécies reativas de oxigênio; as defensinas, que são peptídeos ricos em cisteínas, que é capaz de eliminar fungos e bactérias; a elastase neutrofílica, que é uma protease; a proteína de aumento de permeabilidade bacteriana, que cria poros na membrana celular dos micro-organismos; e a catepsina G, que é uma outra protease. Também tem os grânulos secundários, que esses são exclusivos dos neutrófilos, e o seu principal representante é a lactoferrina; e os grânulos terciários, que são compostos de catepsinas e gelatinases. Outra forma dos neutrófilos combaterem os agentes invasores são pelos NETs, que são as armadilhas extracelulares neutrofílicas, que são compostas por substâncias dos grânulos, esses aqui, e componentes nucleares, porque depois que os neutrófilos realizam a fagocitose, eles não conseguem continuar fagocitando outras células, eles morrem, então eles liberam esses componentes nucleares, que são capazes de anular fatores de virulência, destruir bactérias extracelulares e impedir a disseminação de micro-organismos. A próxima célula são os macrófagos, que elas são originadas dos monócitos. Esses monócitos são células circulantes que, quando migram para o tecido, eles podem se diferenciar em célula dendrítica ou macrófago. Os macrófagos são fagócitos muito eficientes e, ao contrário dos neutrófilos, eles podem permanecer no tecido durante muito tempo, por meses a anos. Eles ainda são divididos em 3 classes de acordo com a sua função. Tem os macrófagos ativados, que têm atividade microbicida e tumoricida, secretam grandes quantidades de citocinas e mediadores pró-inflamatórios, como a IL-1, a IL-6, a IL-12, o TNF-alfa e quimiocinas, e apresentam antígenos aos linfócitos T via MHC. Também tem o macrófago de reparo tecidual, que é ativado por IL-4, e como o próprio nome diz, ele está envolvido no reparo do tecido, estimulando fibroblastos e promovendo a deposição de matriz extracelular. E, por fim, tem os macrófagos reguladores, que exercem atividade reguladora e na vigência de liberação de IL-10. As próximas células são as natural killer. Elas têm origem na medula óssea a partir de um progenitor comum aos linfócitos T e constituem de 5 a 20% das células mononucleares do sangue. Estas são estimuladas pela IL-15, que é produzida pelos macrófagos, e pela IL-12. E após a sua ativação, as células NK têm a capacidade de realizar a lise de células infectadas, também recrutar neutrófilos e macrófagos, ativar células dendríticas e linfócitos T e B, secretar citocinas pró-inflamatórias,
e também destroem células revestidas por IgG pelo mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Esse aqui é um mecanismo de defesa imune, no qual as células efetoras, nesse caso a célula NK, provoca a lise de uma célula-alvo que está recoberta por anticorpos, nesse caso o IgG. Essa lise que a NK promove, ela é mediada por duas enzimas, as perforinas e as granzimas. As perforinas criam poros na membrana celular e assim as granzimas conseguem infiltrar e promover a morte celular por apoptose. Aqui eu coloquei esse esquema para a gente relembrar como acontece a apoptose. Então, primeiro acontece, né, a cromatina se condensa, posteriormente a célula emite prolongamentos de membranas que vão englobar partes da célula, formando corpos apoptóticos, e esses corpos serão fagocitados pelas células que realizam a fagocitose. Essa ativação ou não ativação das células NK, ela é promovida por um balanço entre receptores de ativação e inibição. Esses fatores de inibição, eles vão reconhecer o MHC classe 1, que está presente apenas nas nossas células, nas células dos seres humanos. Então, quando a célula NK reconhece um ligante, um PAMP, porém também reconhece o MHC classe 1, a célula não é ativada. No entanto, quando ela reconhece um PAMP e vê que não há MHC1 na célula que ela está se ligando, ela é ativada para realizar a lise da célula-alvo. Há a dominância de receptores de inibição, impedindo que ocorra a lise das células normais do hospedeiro, e a capacidade tumorecida das NKs é aumentada por citocinas, como interferons e interleucinas 2 e 12. As próximas células são os mastócitos. Elas são particularmente abundantes em áreas de contato com o meio ambiente, como em mucosas, e desempenham um papel primordial nas reações inflamatórias agudas. As células imaturas migram, os mastócitos imaturos, no caso, migram para os tecidos periféricos, e lá eles se diferenciam de acordo com as características do microambiente. E um exemplo clássico de participação dos mastócitos em processos inflamatórios é pela reação de hipersensibilidade do tipo 1, que acontece da seguinte forma: quando o organismo entra em contato com um alérgeno, ele libera imunoglobulinas E, que são reconhecidas pelos receptores de alta afinidade de imunoglobulina E, que estão presentes nos mastócitos. A partir desse reconhecimento, a célula é incentivada a realizar sua degranulação, onde ela libera no meio extracelular mediadores pré-formados e neoformados. Esses mediadores pré-formados contêm aminas vasoativas, proteases, heparina, que é uma amina vasoativa também, e L4, TNF-alfa e fator estimulador de colônias. Já esses mediadores neoformados contêm o fator ativador de plaquetas e derivados do ácido araquidônico, além de uma série de citocinas. E a partir do contato desses mediadores com o meio extracelular, eles vão estimular a migração de neutrófilos e macrófagos, também aumentam a permeabilidade vascular, assim como a secreção de muco, da motilidade gastrointestinal e promovem a broncoconstrição, que são os sinais clínicos da alergia e da anafilaxia, que é o resultado dessa reação de hipersensibilidade do tipo 1. Aqui nós temos os basófilos, que têm uma função parecida com dos mastócitos, eles também são granulócitos, derivados de progenitores na medula óssea, e constituem apenas 1% dos leucócitos circulantes. São recrutados para sítios inflamatórios em conjunto com os eosinófilos e possuem grânulos que apresentam mediadores parecidos com esses apresentados nos mastócitos. Eles também expressam o receptor de alta afinidade de IgE e são ativados pelo imunocomplexo antígeno IgE, podendo contribuir para reações de hipersensibilidade.
Também temos os eosinófilos, que são outros tipos de granulócitos, que também se desenvolvem na medula óssea, produzindo e armazenando grânulos proteolíticos secundários. São encontrados em maior número nas regiões de mucosas, e estes apresentam uma potente ação antiparasitária, por meio da citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos, que acontece da seguinte forma. Então, quando o organismo tem uma invasão de parasita, por exemplo, esse parasita ele é recoberto por imunoglobulina E, a partir disso, o eosinófilo consegue reconhecer o parasita pela sua ligação com os receptores de alta afinidade de IgE, e a partir disso ele libera os seus grânulos que têm essa potente ação antiparasitária, eliminando o parasita. As principais proteínas presentes nesses grânulos são a proteína básica principal, que tem essa toxicidade para parasitas, além de induzir a degranulação de mastócitos e basófilos e ativar a síntese de fatores de remodelação por células epiteliais. Tem também as proteínas catiônicas eosinofílicas, que possuem propriedades antivirais, além de criar poros na membrana da célula-alvo, inibem a proliferação dos linfócitos T e da produção de anticorpos, induzem a degranulação de mastócitos e estimulam a secreção de glicosaminoglicanos pelos fibroblastos. A neurotoxina derivada de eosinófilos também possui propriedades antivirais, e a peroxidase eosinofílica forma espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, promovendo estresse oxidativo na célula-alvo e causando a morte celular por apoptose e necrose. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema complemento. Então, as células efetoras já terminaram, agora eu vou falar sobre o sistema complemento, que é uma família de mais de 20 glicoproteínas plasmáticas que são sintetizadas no fígado, mas também por macrófagos e fibroblastos. Esses componentes possuem uma atividade proteolítica que vão se ativando, cada elemento vai se ativando em cascata. Isso forma mediadores que alteram a permeabilidade vascular e contribuem para o desenvolvimento da resposta inflamatória até a formação do complexo de ataque à membrana, chamado de MAC, que promove a lise osmótica da célula-alvo. Aqui tem uma imagem do MAC, que é formado aqui pelos componentes do complemento, para promover a lise osmótica. A formação do MAC, ela acontece por 3 vias distintas. Tem a via das lectinas, a via comum e a alternativa. Agora eu vou explicar cada uma delas. Então, primeiro a via das lectinas. Ela começa pela ligação de algum micro-organismo que contém a manose nas lectinas ligadoras de manose, que estas estão associadas a proteases chamadas MASP1 e MASP2. Com essa ligação, essas proteases são ativadas e promovem e fazem a clivagem, e promovem a quebra do C2 e do C4 em C2A, C2B, C4A, C4B. O C4B e o C2A, eles se unem, formando a C3 convertase, que é uma enzima que quebra o C3 em C3A e C3B. O C3B se junta a C3 convertase, formando a C5 convertase, que é uma outra enzima que vai clivar C5 em C5A e C5B. E essa cascata vai seguindo até chegar no C9, onde tem a formação do MAC. A via comum, ela é semelhante à via das lectinas, porém ela começa de outra forma. Ela começa com o C1q se ligando a 2 moléculas de IgG ou a uma molécula de IgM que estão complexadas ao antígeno-alvo. E a partir dessa ligação, ela ativa as proteases C1R e C1S, que clivam a C2 e a C4, seguindo na mesma cascata até a formação do MAC. Essas duas vias são semelhantes, porém, a diferença é que a via comum depende da imunidade humoral, porque ela é dependente de anticorpos, ao contrário da via das lectinas. Já a via alternativa, ela começa pela quebra espontânea do C3, no C3A e C3B.
Quando acontece essa quebra espontânea, o C3b, ele emite, eu não estou conseguindo achar um verbo aqui, ele expõe uma ligação tio-éster que consegue se ligar aos micro-organismos, e a partir dessa ligação tio-éster com os micro-organismos, o C3b vai se unir ao fator B, que é clivado em BA e Bzão Bzinho pelo fator D. Esse Bzão Bzinho, ele se une ao C3b, formando a C3 convertase da via alternativa. E essa C3 convertase vai clivar o C3 no C3A e C3b. Esse C3b vai se unir à C3 convertase, formando a C5 convertase da via alternativa. E assim vai continuar naquela mesma via. Uma coisa que eu não falei é que a formação do MAC se inicia pela formação do C5b. Então, o C5b, que se liga à membrana dos micro-organismos, vai continuando a cascata até chegar no C9, e quando chega no C9, é que o MAC consegue atravessar a bicamada lipídica, promovendo a lisiosmótica do agente infeccioso. E esses outros componentes aqui, que não formaram as enzimas, eles também têm funções importantes na imunidade. Então, o C2A e o C4A promovem o aumento da permeabilidade vascular, o Bzão Bzinho ativa macrófagos, o C3A, C4A e C5A ativam mastócitos e neutrófilos, o C5A promove a motilidade e a adesão dos neutrófilos, então a diapedese, o C3b e o C4b, associados ao CR1, funcionam como opsoninas, e o C3b, associado a CR1, realiza a depuração dos imunocomplexos. Agora eu vou falar sobre o complexo de histocompatibilidade principal, o MHC, que eu já citei algumas vezes aqui na apresentação, quando eu falei da apresentação de antígenos. Então, esse complexo é chamado de MHC porque vem do inglês, Major Histocompatibility Complex. Histocompatibilidade significa o reconhecimento de tecidos próprios e não próprios, e ele é chamado de complexo porque é formado por mais de 120 genes chamados HLA, antígeno leucocitário humano, pois estão presentes apenas nos organismos dos seres humanos. E dentro desses 120 genes, 20% estão associados à imunidade. O MHC também é uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa, porque realiza essa apresentação de antígenos, e nos seres humanos, esses genes estão localizados no cromossomo 6, apresentam um padrão hereditário de codominância, ou seja, a gente recebe esses genes tanto do pai quanto da mãe, e eles são polimórficos, que significa que existe uma gama extensa de genes diferentes que representam esse complexo. Eles podem ser de classe 1, 2 e 3, porém, apenas o de classe 1 e 2 realizam a apresentação de antígenos. O MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas e apresenta para linfócitos TCD8, e os de classe 2 estão presentes nas células apresentadoras de antígeno e apresentam para os linfócitos TCD4. O MHC de classe 1 é formado por 3 subunidades alfa e uma subunidade beta-2 microglobulina, e ele apresenta peptídeos endógenos, ou seja, parasitas intracelulares. Aqui eu fiz um esquema de como acontece essa apresentação. Então, esses antígenos, após serem processados pelo proteassoma, eles seguem para o retículo endoplasmático, onde o MHC está sendo formado, e migram aqui para a fenda, que é essa parte aqui, para a fenda do MHC1. A partir disso, esse MHC segue para o complexo de Golgi, onde ele é empacotado para ser apresentado aqui na membrana citoplasmática para os linfócitos TCD8. Já o MHC de classe 2, ele é composto por 2 subunidades alfa
e 2 subunidades beta, e estes apresentam agentes extracelulares. Então, após a realização da fagocitose, esses antígenos que estão aqui no fagolisossomo, eles vão se fundir com a vesícula que apresenta o MHC de classe 2, e esse antígeno vai migrar aqui para a fenda do MHC classe 2, e depois é transportado para a membrana citoplasmática para apresentar para os linfócitos T CD4. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a resposta inflamatória, que é a primeira linha de defesa do organismo frente a um dano tecidual. Ela é formada por componentes vasculares, celulares e substâncias solúveis, e tem como objetivo remover o estímulo indutor da resposta e iniciar a recuperação tecidual. Aí, como todo mundo já conhece, tem aqueles 5 sinais da inflamação, que é a perda de função, a dor, o edema, o rubor e o calor, que é decorrente de todos os processos vasculares e celulares que acontecem durante a resposta inflamatória. Então, aqui eu fiz um esqueminha para explicar como acontece a resposta inflamatória aguda. Então, esse raiozinho aqui representa uma agressão tecidual que entrou no tecido alguns micro-organismos. Nesse momento, as células teciduais são ativadas, então os mastócitos passam a produzir aminas vasoativas e histamina, que promove a vasodilatação. Com isso, ocorre a saída de proteínas e de água para o espaço extravascular e também a marginalização dos leucócitos, que esses passam a circular junto ao endotélio. A partir disso, ocorre uma ativação desse endotélio, a partir desse momento que os leucócitos passam a circular junto. Isso faz com que o endotélio expresse moléculas de superfície que favorecem uma aderência leve dos leucócitos ao endotélio. E a partir disso, eles passam a fazer um processo chamado de rolamento. Com o rolamento, as integrinas que estão presentes nos leucócitos são ativadas para promover uma adesão mais forte da célula aqui no endotélio, e a partir disso ela consegue realizar a diapedese, que é a passagem aqui para o tecido onde está o sítio inflamatório. Concomitantemente, os macrófagos também produzem grande quantidade de L1 e TNF-alfa. Nessa outra imagem, eu coloquei esse mecanismo um pouquinho mais detalhado. Então, primeiramente, essa adesão por rolamento, ela é promovida pelas selectinas, que são glicoproteínas presentes nos leucócitos são chamados de L-selectinas, mas também no endotélio, que são chamados de E-selectinas e P-selectinas. Essas P-selectinas também estão presentes nas plaquetas. E elas se ligam a moléculas glicosiladas presentes na superfície de outras células, e a partir disso ocorre essa adesão de baixa afinidade. Essa adesão ela é muito rápida, por isso que a célula passa a rolar. Mas no momento que a célula começa a rolar aqui no endotélio, ela encontra com as quimiocinas. Então, aqui o receptor de L8, que é uma quimiocina, encontra com a IL-8 que estava aqui no endotélio e promove essa união mais forte. Quer dizer, ainda não promove a união mais forte. Ela encontra com a quimiocina e, por conta dessa ligação, os leucócitos são estimulados a expressar as integrinas. E aí sim, as integrinas, em contato com a molécula de adesão intercelular, consegue promover essa união forte. E a diapedese acontece por conta do gradiente de produtos quimiotáticos, que, claro, estão maior aqui no sítio inflamatório, que é onde está acontecendo a produção de quimiocinas, por isso que o leucócito passa nessa direção. Agora, quanto aos mediadores solúveis da imunidade inata, esses são substâncias liberadas numa área tecidual lesada, então no sítio inflamatório, pelas células ativadas e tem o objetivo de coordenar o processo da resposta inflamatória. Eles são classificados de acordo com as suas propriedades bioquímicas, então tem diversas classes.
as aminas vasoativas, os peptídeos vasoativos, produtos de clivagem do sistema complemento, mediadores lipídicos, citocinas, quimiocinas e enzimas proteolíticas. Aí aqui o texto trouxe um exemplo de uma amina vasoativa, que é a histamina. Ela é armazenada pré-formada nos mastócitos, basófilos e plaquetas, e a sua função vai depender do receptor que ela vai se ligar. Então, os receptores H1 promovem a contração da musculatura lisa e também aumento da permeabilidade vascular. Os receptores H2 promovem o relaxamento da musculatura lisa e aumentam a secreção de ácido clorídrico. Os receptores H3 promovem um feedback negativo para a produção de histamina e os receptores H4 medeiam a quimiotaxia de mastócitos. Já a bradicimina é uma outra classe de mediadores solúveis. Eles são peptídeos gerados no plasma por ação de enzimas sobre ciminogênios e promovem a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular e o estímulo de terminações dolorosas. Também vão depender de qual receptor ele vai se ligar. Então, os receptores B1 são pouco expressos em condições normais, mas são rapidamente induzidos em condições patológicas, por estímulos pró-inflamatórios, como a expressão de citocinas IL-1, interferon gama e TNF-alfa. Já os beta-2, ao contrário do beta-1, são constitutivos e medeiam o aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, assim como a broncoconstrição e a estimulação de receptores algésicos. Outra classe de mediadores solúveis são os mediadores lipídicos do ácido araquidônico, que são produzidos pela ação da fosfolipase a partir dos fosfolipídios da bicamada lipídica. São as prostaglandinas, leucotrienos e os fatores de ativação de plaquetas. As prostaglandinas têm a função de promover a febre, a hiperalgesia, a vasodilatação ou contração a vasodilatação e contração ou relaxamento da musculatura lisa. Já os leucotrienos aumentam a permeabilidade vascular e promovem a contração da musculatura lisa, e o fator de ativação de plaquetas promove a agregação plaquetária, broncoconstrição, vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e também a quimiotaxia. As quimiocinas são uma grande família de citocinas responsáveis pela movimentação dos leucócitos. Existem aproximadamente 50 citocinas, segundo o artigo de revisão, e elas são classificadas em famílias pelo número e a localização dos resíduos de cisteína N-terminais. Então, as duas principais famílias são as CC-quimiocinas, nos quais os resíduos de cisteína estão adjacentes, e a CXC-quimiocina, em que os resíduos de cisteína são separados por um aminoácido. E estas podem ser constitutivas ou induzidas. As constitutivas são produzidas em vários tecidos e têm a função de recrutar leucócitos na ausência de inflamação, e as induzidas são produzidas em resposta a estímulos inflamatórios e recrutam leucócitos para os locais de inflamação. Os receptores de quimiocina estão localizados na membrana das células e possuem 7 domínios transmembrana acoplados a uma proteína G. Existem 11 receptores para as quimiocinas da família CC e 7 receptores para as quimiocinas da família CXC, e a partir dessa ligação da quimiocina ao receptor de quimiocina, acontece uma cascata de sinalização que gera respostas quimiotáticas, mas também a degranulação, liberação de espécies reativas de oxigênio e alteração na afinidade das integrinas. Então, como a gente viu até aqui, a resposta inflamatória ela é benéfica ao organismo, porque ela resulta na eliminação,
na eliminação de micro-organismos, de substâncias tóxicas e também recupera danos teciduais. No entanto, em algumas situações podem ter consequências indesejáveis, como nessas reações de hipersensibilidade, onde ocorrem reações inflamatórias exacerbadas mediadas pelo sistema imune. E elas podem ser classificadas de acordo com o mecanismo desencadeador. Então, tem a hipersensibilidade imediata, que é do tipo 1, promovida por AGE, que é aquela que eu falei no momento que eu expliquei sobre o funcionamento dos mastócitos, que é mediada por IgE. Então, quando ela se encontra com o antígeno, há essa exacerbação da resposta inflamatória, podendo levar a anafilaxia, a asma e a atopia. Também tem a hipersensibilidade mediada por anticorpos, que é essa tipo 2, onde tem a participação do IgG e do IgM, que quando se encontram com o antígeno, elas promovem a ativação do sistema complemento, também levando a uma reação exacerbada. Tem as reações do tipo 3, que são mediadas por imunocomplexos. Então, a ligação dos antígenos ao IgG forma um imunocomplexo que se deposita nos tecidos, ativando o sistema complemento. E a hipersensibilidade tardia, que é essa do tipo 4, que é mediada por células T, macrófagos e histiócitos, e está relacionada com a rejeição de transplantes. Aqui, para finalizar, eu só coloquei esse quadro no qual os autores diferenciam os processos inflamatórios agudos e crônicos. Então, além da duração início, porque a inflamação aguda tem um início imediato, em poucos dias já está resolvida, já a crônica tem um início tardio e pode demorar meses a anos, mas além disso, elas se diferem por conta das células efetoras envolvidas e dos mediadores primários envolvidos. Na inflamação aguda, tem bastante participação das células efetoras e desses mediadores que nós conversamos na aula hoje, e na inflamação crônica já tem a participação dos linfócitos. É isso, gente. Muito obrigada.